A pior parte não foi o veneno, foi o sorriso. Daisy lembrava-se dele com clareza. A maneira como Lord Fenwick lhe tinha sorrido naquele salão imponente naquela manhã, caloroso e ensaiado. O tipo de sorriso que um homem oferece quando já conhece o fim de uma história e simplesmente espera que todos os outros apanhem o ritmo. Ela tinha pensado naquele momento que era a ômega mais sortuda de todo o reino de Veldrath. Tinha pensado que o seu sorriso significava segurança. Compreendia agora, ajoelhada no chão frio de pedra do corredor dos criados, com os dedos pressionados contra a parede para não cair, que tinha significado algo mais. As suas pernas estavam mal. Era a única maneira que conseguia descrever. Simplesmente não estavam a funcionar como as pernas deviam funcionar. O tônico do curandeiro que lhe tinha sido dado naquela manhã, aquele que Lord Fenwick lhe entregara pessoalmente no seu quarto com tanta ternura cuidadosa, tinha feito algo à metade inferior do seu corpo que ela não conseguia nomear. Não dor, exatamente, mas como distância, como se o chão estivesse muito longe e os seus joelhos ainda mais. Ela tinha sido criada em Fenwick Manor durante 3 anos. 3 anos de levantar antes do amanhecer para carregar água, de esfregar corredores de pedra, de manter os olhos baixos e a voz mais baixa. Porque era isso que uma ômega sem matilha fazia num mundo governado por alfas. Ela sobreviveu tornando-se invisível. Quase se tinha convencido de que a invisibilidade era suficiente. Então, Lord Fenwick a notara. Ele a chamara de inteligente. Dera-lhe uma posição na casa principal da mansão, mais perto da família, mais perto das lareiras, mais perto de refeições que realmente lhe enchessem o estômago. Ele falara com ela com uma atenção que ninguém lhe oferecera em anos, não desde que seu pai morrera e a deixara apenas com um nome e um modesto pedaço de terra. Ela era demasiado jovem para proteger. Ele nunca a tocara sem permissão. Parecera, em todos os aspectos observáveis, um homem decente. Ela tinha tido tanta fome de decência que a tinha confundido com bondade. A carta não era para os seus olhos. Tinha caído do bolso interior da capa de montar de Fenwick, enquanto ela a escovava para o ajuntamento da noite. O grande ajuntamento de lords e alfas que se reunia na fortaleza fronteiriça de Veldrath a cada ciclo de lua de 3 meses para discutir assuntos territoriais. Os seus dedos tinham roçado o selo de cera, e algo a puxara, um instinto mais antigo que o pensamento, e ela o abrira. Desejou não o ter feito. Desejou-o com cada respiração superficial que estava a conseguir gerir. A carta estava endereçada a um homem chamado Lord Crest, um nome que ela reconhecia pertencer aos territórios do sul, uma matilha rival, inimigos da coroa. E a carta descrevia na caligrafia cuidadosa e elegante de Fenwick um plano. A rapariga ômega carrega o sangue da casa Veldrath através da sua linha materna. Lia-se na carta. Ela não o sabe. Seu pai o escondeu antes de sua morte para protegê-la daqueles que a usariam para reivindicar. Ela está não registrada, desprotegida e inteiramente inconsciente. Com o tônico adequado administrado antes da Assembleia, ela será complacente o suficiente para assinar a escritura de transferência voluntariamente. Uma vez que os direitos à terra passem pela sua assinatura, ela se torna desnecessária. Desnecessária. Daisy ficara no meio do roupeiro durante muito tempo depois de ler aquelas palavras, a carta nas suas mãos trêmulas, o cheiro a cedro e a óleo de lanterna pressionando em volta dela. Ela lera a palavra 3 vezes. Desnecessária. Contara os pontos da bainha da capa. Ouvira o som distante de botas no chão acima da sua cabeça e dissera a si mesma para respirar. Depois dobrara a carta cuidadosamente, colocou-a no seu próprio corpete, contra a pele, e saiu do roupeiro com a expressão de uma mulher que não acabara de descobrir que alguém pretendia apagá-la do mundo. Chegara ao corredor dos criados antes das suas pernas cederem. O tônico. Ele já o tinha começado. O que quer que estivesse naquela chávena que ele lhe trouxera ao quarto com o seu sorriso ensaiado, já entrara no seu sangue. Ela podia senti-lo. Uma pesadez que começava nos seus joelhos e subia com paciência silenciosa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Pressionou as costas contra a parede de pedra e respirou pelo nariz. O corredor cheirava a velas de sebo e lã úmida, e algures mais adiante havia um cheiro de cozinha. Carne assada, ervas queimadas,
o toque acre de algo medicinal. Ela concentrou-se nesses cheiros, da maneira que o seu pai lhe ensinara a concentrar-se no som de um rio quando o medo se tornava demasiado grande para carregar sozinha. Encontra algo real, costumava dizer ele. Algo fora de ti. É assim que permaneces. O seu pai. Pensou nele agora com uma agudeza que a surpreendeu. O peso das suas mãos nos seus ombros. As rugas à volta dos seus olhos. A maneira como ele sempre falava da família da sua mãe com um silêncio cuidadoso que ela nunca entendera até aquele momento. Ele sabia que sangue ela carregava, e tinha passado a sua vida a garantir que mais ninguém o descobrisse. E ela passara a sua vida sem fazer perguntas, porque pensava que isso o magoaria. Ele morrera a proteger um segredo que agora estava a ser usado para destruir. Pressionou as palmas das mãos sobre os olhos. Não choraria. Não aqui. Não no corredor de Fenwick, onde qualquer criado poderia passar e relatar o seu sofrimento ao Lorde que acabara de envenenar o seu tônico matinal com algo destinado a torná-la complacente o suficiente para assinar direitos que ela nem sabia possuir. O seu lobo mexeu-se. Foi um pequeno mexer. Lobos ômegas não eram feitos para as grandes vagas de instinto que os alfas experienciavam. O rugido da besta que podia remodelar ossos e vontade em segundos. O seu era mais silencioso. Mais como uma pressão por trás das costelas. Um calor que subia pelo seu peito e empurrava de volta contra a crescente pesadez nos seus membros. Não era força, exatamente, mas era presença. Lembrou-lhe que ela não era apenas um corpo que podia ser envenenado. Ela era também algo que podia decidir. A Assembleia, a fortaleza fronteiriça. Fenwick partiria dentro de 1 hora. E ele esperava que ela estivesse na carruagem com ele. Parte da comitiva da casa, dissera ele. Perto o suficiente para alcançar quando ele precisasse da sua assinatura. Perto o suficiente para se livrar depois. Ela tinha de sair antes que a carruagem fosse chamada. Daisy pressionou os pés contra o chão e endireitou-se, usando a parede como se fosse uma aliada. As suas pernas aguentaram, mal, desigualmente, como uma mesa com uma perna curta. Mas aguentaram. Ela já tinha a sua capa. Tinha a carta contra a pele. Tinha a consciência de que estava a ser caçada. O que era mais do que ela tinha há 1 hora. A porta lateral da mansão abria-se para o pátio inferior. E o pátio inferior ligava-se à estrada que corria para norte, ao longo do rio, em direção aos territórios fronteiriços. Ela não sabia o que havia na fronteira. Não conhecia ninguém que a ajudasse lá. Não sabia nada, exceto que ficar era a única escolha que absolutamente não podia fazer. Puxou a sua capa cinzenta mais apertada, escondeu a sua longa trança loira debaixo do capuz e dirigiu-se à passagem lateral. Atrás dela, o som de botas na pedra ficava mais alto. Alguém estava a vir pelo corredor. Ela moveu-se mais rápido, as suas pernas danificadas levando-a numa linha instável, mas determinada em direção à porta. Em direção ao ar frio que ela já sentia a escorrer por baixo da moldura, em direção ao que quer que estivesse à espera do outro lado de uma noite que deixara de fingir ser segura. A porta abriu-se. O vento bateu-lhe no rosto como a primeira coisa honesta que sentira naquele dia. Ela correu. A estrada para norte não era gentil com uma mulher cujas pernas ainda lhe tinham sido roubadas a meio. Daisy cobrira talvez 2 milhas antes de o frio realmente chegar. Não o frio agudo e limpo de uma noite de inverno, mas o frio profundo e úmido que vinha do rio e se instalava na roupa, na pele e nos ossos, como um convidado indesejado que pretendia ficar. As suas botas eram finas, tinham sido feitas para corredores interiores, para laje de pedra e madeira varrida, não para uma estrada transformada em lama pela passagem de cavalos e rodas de carroça. Cada passo exigia uma negociação entre a sua vontade e o seu corpo. E o seu corpo estava a perder terreno constantemente. Ela manteve-se na orla das árvores, onde a estrada se curvava mais perto da floresta. Instinto mantendo-a fora do caminho aberto, onde os cavaleiros de Fenwick a poderiam avistar facilmente. A lua era uma sugestão pálida por detrás de nuvens pesadas. Os pinheiros erguiam-se em ambos os lados dela como muros, negros e densos, cheirando a resina e terra congelada. Os seus ramos baixos em alguns lugares, que ela teve de se abaixar e atravessar. As agulhas
arrastando dedos frios sobre a sua capa. Ela não se permitiu pensar em quão longe tinha de ir, ou para onde exatamente estava a ir. Tinha aprendido em 3 anos de sobrevivência sem matilha que a mente só podia carregar um pequeno número de coisas de cada vez. E agora, precisava de carregar isto. Pé esquerdo, pé direito, não cair, continuar a mover-se. A carta ainda estava pressionada contra ela. Podia sentir as suas bordas através do linho do seu vestido. Os cantos afiados de algo que tinha sido dobrado por um homem que escrevera a morte em parágrafos cuidadosos. Ela lera-a 3 vezes no corredor da mansão, e não precisava de a ler novamente. Cada palavra já estava gravada em algum lugar atrás do seu externo. Ela se torna desnecessária. Perguntou-se, não pela primeira vez, o que o seu pai diria se a pudesse ver agora. Tropeçando pela floresta de pinheiros no escuro, envenenada, caçada, carregando uma verdade que ele passara a vida a tentar enterrar. Suspeitava que ele diria, desculpa. Suspeitava que ela diria o mesmo. O som chegou a ela antes da luz. Cascos, múltiplos, vindos do sul, da direção da mansão, e movendo-se rápido com a urgência que não pertencia a mercadores ou viajantes. Estes eram cavaleiros que sabiam que estavam a procurar algo. Daisy pressionou-se contra o pinheiro mais próximo, a bochecha contra a casca rugosa, a respiração controlada por pura vontade. A árvore era suficientemente larga. Se não se movesse, se não fizesse barulho, se o seu lobo ficasse quieto e suprimisse o seu cheiro como as ômegas aprenderam a fazer na presença de perigo, os cavaleiros passaram sem abrandar. 4 deles, tochas ardendo em laranja no escuro, os seus cavalos atirando torrões de lama enquanto avançavam para norte pela estrada. Ela não conseguia ver a sua libré claramente no escuro, mas conseguia ver a forma do estandarte de Fenwick na capa do homem mais próximo, a raposa prateada num campo verde. Esperou até não poder mais ouvir o som dos cascos. Depois esperou mais. Quando finalmente se afastou da árvore, as suas pernas estavam piores. O frio instalara-se na pesadez que o tônico já lá tinha plantado. E a combinação fazia cada passo parecer como tirar os pés de água profunda. Mordeu o interior da bochecha e continuou a mover-se, virando para leste, para longe da estrada inteiramente, mais fundo na orla das árvores, onde o chão era irregular, mas escondido. Ela não viu os marcadores de fronteira até quase bater num. Era um poste de pedra entalhado, velho e desgastado. Os símbolos na sua face suavizados pelas estações, mas ainda legíveis para quem soubesse o que procurar. E Daisy, que crescera com as histórias do seu pai sobre a história territorial de Valdres, sabia. A cabeça de lobo dupla, virada em direções opostas. O sigilo da matilha Véu de Ferro. A matilha mais poderosa dos territórios do norte, governada nos últimos 6 anos por um rei alfa, cujo nome era falado na mansão de Fenwick, da maneira como as pessoas falavam de tempestades. Com um tipo de respeito cauteloso que continha o reconhecimento de que tais coisas não podiam ser controladas, apenas sobrevividas. Ray Cassian do Véu de Ferro. Ela nunca ouvira. Ouvira descrições que se contradiziam de maneiras que sugeriam que nenhum dos oradores o tinha visto claramente. Era enorme, era frio, tinha olhos que podiam ler mentiras como um erudito lê um texto. Ele nunca tomara uma luna e não mostrava interesse em fazê-lo. Ele terminara uma guerra fronteiriça em 3 semanas que se arrastara por 11 anos, simplesmente aparecendo pessoalmente aos portões do inimigo e esperando. A espera, diziam as pessoas, fora suficiente. Daisy olhou para o marcador de fronteira e depois para a floresta à sua frente, que era território do Véu de Ferro, e depois para a estrada atrás dela, que continha os cavaleiros de Fenwick. O seu lobo fez a pressão atrás das suas costelas novamente. Não um empurrão desta vez. Algo mais como uma sacudida. Cruzou o marcador. A floresta do outro lado parecia diferente de uma maneira que ela não conseguia explicar totalmente. Os mesmos pinheiros, a mesma terra congelada, o mesmo cheiro a resina e ar noturno. Mas havia algo por baixo desses cheiros. Algo como fumo de madeira e ferro. Como o ar pouco antes do relâmpago. Como um lugar que estava acostumado a ser vigiado. Sentiu-o na sua pele mais do que em qualquer sentido específico. Cobrira talvez 1/4 de milha em território do Véu de Ferro
quando as suas pernas finalmente tomaram a sua decisão sem a consultar. Ela caiu com força. Os seus joelhos atingiram o chão congelado. As suas mãos pegaram-na antes do seu rosto. Ficou lá por um momento de 4, respirando, pressionando os dedos na terra fria. Uma avaliação prática. Ela não conseguia levantar-se novamente imediatamente. O tônico atingira a metade superior das suas pernas agora. Podia sentir o seu próprio batimento cardíaco nas coxas. E era difícil, e a pesadez estava a vencer. Ela ia ter de descansar. Ia ter de o fazer ali, à mostra, numa floresta que pertencia a um rei, que ela nunca conhecera, com os cavaleiros de Fenwick, algures atrás dela, e uma carta contra o seu peito, que valia aparentemente a sua vida. Conseguiu arrastar-se até a base de um pinheiro largo e sentar-se com as costas contra ele. A sua capa enrolada à sua volta, o seu capuz levantado, as suas mãos cruzadas no colo porque estavam a tremer. E ela queria dar-lhes um lugar para estarem. O frio era extraordinário. Podia ver o seu sopro. Acima do dossel das árvores, as nuvens tinham afinado ligeiramente, e algumas estrelas pálidas eram visíveis, frias e distantes e inteiramente indiferentes à situação abaixo delas. Pensou no nome na carta. Lord Crest, os Territórios do Sul. Pensou no que um documento de transferência significava em termos práticos. Direitos à terra, reivindicações territoriais, o tipo de instrumentos legais que exigiam uma assinatura de sangue e uma testemunha e um selo. O tipo que não podia ser desfeito uma vez registrado no registro de pedra do reino. Pensou na palavra complacente e sentiu uma onda de repulsa tão completa que deslocou temporariamente o frio. Ela tinha sido escolhida porque não sabia, porque a sua ignorância era a arma. O som que ouviu a seguir não foram cascos, foi respiração. Lenta, medida, demasiado grande para qualquer animal comum, vindo da escuridão entre as árvores à sua esquerda. Virou a cabeça cuidadosamente e viu, na orla das sombras onde a luz da lua mal chegava, 2 pontos de luz. Olhos, demasiado altos do chão para um lobo, demasiado imóveis para algo que estava apenas a passar. Estava a observá-la. Manteve-se completamente imóvel. O seu próprio lobo respondeu com algo que ela nunca sentira dele antes. Não medo, não agressão, mas uma espécie de quietude que era quase como reconhecimento, como encontrar alguém à distância e saber, antes de qualquer palavra ser trocada, que o encontro seria importante. A forma avançou para uma fatia de luar. Era enorme, de pelo escuro, larga de ombros, movendo-se com a certeza descontraída que pertencia a algo que nunca precisara de se apressar, porque nada no seu território podia superá-lo. Não um lobo comum. O tamanho apenas deixava isso claro. Este era o lobo de um alfa, a forma mudada de algo que detinha o domínio absoluto sobre todas as criaturas nestas árvores. Parou a 6 pés dela. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Realmente olhou, com aqueles olhos azul gelo pálido que pareciam fazer um inventário de tudo o que ela tentava esconder. A pesadez nas suas pernas, o tremor nas suas mãos, a carta por baixo do seu linho, a maneira como a sua respiração era demasiado controlada, a maneira como o seu queixo estava levantado, mesmo que o resto dela estivesse claramente em desvantagem. Ela não desviou o olhar. Não tinha certeza por quê. Parecia importante não o fazer. O grande lobo baixou-se ao chão, pousou a cabeça nas patas dianteiras e simplesmente ficou ali, como um guarda, como algo que decidira, sem ser pedido, que ela valia a pena vigiar até de manhã. Daisy olhou para ele por um longo momento. Depois deixou a cabeça cair para trás contra a casca do pinheiro, os olhos nas estrelas pálidas, o coração ainda a bater, mas mais devagar agora. Ainda presente, ainda a decidir. Encontra algo real, o seu pai dissera. O lobo respirou, ela respirou. A floresta deteve ambos. Acordou com um calor que não tinha merecido e não conseguia explicar. O frio ainda lá estava. Podia senti-lo nas bordas da sua capa, nas pontas dos seus dedos, na leve dor dos seus joelhos contra o chão congelado. Mas nas suas costas, irradiando através da lã da sua capa com uma constância que nada tinha a ver com o pinheiro contra o qual adormecera, havia calor, sólido, deliberado, o tipo que vem de algo vivo.
Daisy abriu os olhos lentamente e não se moveu. O lobo já não estava a 6 pés de distância. Alguras entre ela perder a consciência e este amanhecer cinzento e relutante a pressionar-se entre os ramos das árvores acima dela, fechara a distância e acomodara-se nas suas costas, sem a tocar, mas perto o suficiente para que o calor do seu corpo a alcançasse como uma vela acesa. A sua respiração era profunda e uniforme. Estava-o a dormir ou extraordinariamente paciente. Ela ainda estava viva. Essa foi a primeira conta que fez. As suas pernas, quando as flexionou cuidadosamente, responderam com menos resistência do que na noite anterior. A pesadez do tônico tinha recuado um pouco, não desaparecera, mas recuara como uma maré que decidira dar-lhe terreno parcial. A carta ainda estava contra a sua pele. O ar frio da manhã cheirava a resina de pinheiro e geada e algo mais por baixo. Algo quente e escuro que ela reconheceu distintamente como o cheiro de um alfa em repouso. Cedro, ferro, terra profunda da floresta. Virou a cabeça muito lentamente. O lobo estava a observá-la. Não estivera a dormir de todo. Aqueles olhos azul pálido olhavam-na com uma atenção que era quase desconcertante na sua constância. Não o foco animal plano de uma criatura a avaliar presa, mas algo mais deliberado, mais estruturado. Algo que notava coisas. Teve a súbita vertiginosa certeza de que ele estivera acordado a noite inteira. Que a tinha observado a dormir com a mesma atenção calma e descontraída que lhe dirigia agora. Então, entre uma respiração e a seguinte, o lobo desapareceu. Ela não viu a mudança acontecer. Tinha desviado o olhar no momento errado, algum instinto, puxando o seu olhar para as árvores, em vez de observar. Mas ouviu-o. A breve e silenciosa reorganização de massa e forma. E quando olhou para trás, havia um homem parado onde o lobo estivera. Ela imaginara o rei Cassian de Iron Vale, muitas vezes ao longo dos anos, reunido a partir de fragmentos de rumores e descrições de segunda mão. Nunca imaginara esta coisa exata. Um homem de pé descalço em chão de floresta congelado em couro de montaria, tranças escuras a cair sobre ombros largos, um manto forrado de pele nas suas costas, olhando para ela com olhos que eram exatamente o mesmo azul gelo pálido do lobo. Uma cicatriz fraca cruzava a sua mandíbula, antiga e desvanecida. Havia sangue seco no seu antebraço de algo que já curara. O corpo de um shifter não mantinha feridas por muito tempo. Ele segurava uma segunda capa. Ele não falou imediatamente. Simplesmente olhou para ela da maneira que o lobo olhara. Esse inventário completo e descontraído. E então atravessou a distância entre eles e agachou-se ao seu nível, o que ela não esperava. Trouxe o seu rosto perto o suficiente para que ela pudesse ver o grão da cicatriz na sua mandíbula, a geada nas suas tranças escuras, a ausência absoluta de performance na sua expressão. Ele não estava a tentar parecer nada. Ele simplesmente era. Ele estendeu a capa. "Cruzaste a minha fronteira no escuro", disse ele. A sua voz era baixa, uniforme, o tipo de voz construída para salas grandes, mas não elevada nelas. Sozinha com algo no teu sangue que te deveria ter mantido no chão. Ela olhou para a capa. Olhou para ele. "Não tinha uma opção melhor", disse ela. A sua voz soou mais firme do que ela merecia crédito. Algo moveu-se por detrás dos seus olhos. Não exatamente divertimento, mas adjacente a ele. Ele pôs a capa no chão ao lado dela quando ela não a pegou e levantou-se de volta à sua altura total. E ela lembrou-se com desconfortável imediatismo exatamente do que estava a olhar. Um rei alfa. O rei alfa da matilha mais poderosa dos territórios do norte. De pé na sua própria floresta ao amanhecer. Descalço. E aparentemente tendo passado a noite em forma de lobo, vigiando uma serva ômega envenenada que ele nunca conhecera. Ela estendeu a mão para a capa. O orgulho era um luxo que podia examinar mais tarde. "Os homens que te seguiram eram Fenris", disse ele. Não era uma pergunta. Ele olhava para a orla das árvores a sul. 4 cavaleiros. Eles voltaram aos marcadores de fronteira quando sentiram o meu território, disse ela. "Voltarão", disse ela. "Com mais." "Sim." Ele voltou a olhar para ela. "Consegues levantar-te?" Ela quis dizer sim sem testar. Não o fez. Pressionou a palma da mão contra a casca do pinheiro e empurrou. E as suas pernas vieram com ela desta vez. Instável,
relutante, mas presente. Conseguiu ficar de pé sem ajuda, o que lhe custou mais do que deixou transparecer no seu rosto. Cassian observou isso sem oferecer a sua mão. Ela notou isso. Ele tinha a capa pronta, e ele agachara-se ao seu nível, e posicionara-se entre ela e a orla sul das árvores. Tão naturalmente quanto respirar, mas ele não a alcançara. Não assumira que ela queria ser apoiada. Ela não sabia o que fazer com esse tipo de atenção de um alfa. Na sua experiência, alfas ajudavam como uma bota ajuda uma porta, com força. Há uma carta, disse ela. Ela estendeu a mão para o seu corpete e tirou-a antes que pudesse reconsiderar. Porque a reconsideração levaria muito tempo. E ela já passara a noite a decidir confiar no lobo nas suas costas. Ela entregou-lhe. Explica por que me querem morta. E por que pensaram que eu não saberia correr. Ele pegou na carta. Desdobrou-a com mãos cuidadosas, leu-a sem qualquer reação visível, depois leu-a novamente. A única indicação de que o conteúdo o perturbou foi a quietude. Ele ficou muito quieto, como água profunda que fica quieta quando algo se move muito abaixo da superfície. Casa Valdrath, disse ele baixinho. A tua mãe. Meu pai nunca me contou. Ela puxou a capa emprestada à volta dos ombros. Cheirava a cedro e fumo de madeira, familiar agora de uma maneira que a incomodou brevemente. Fui criada como filha de uma criada, uma ômega sem matilha. Não tinha razão para questionar isso. Fenwick sabia. Lord Crest contou-lhe. Ou ele descobriu sozinho. A carta não diz qual. Ela fez uma pausa. Também não diz onde está o meu irmão. Cassian olhou para cima da carta. Essa constância nos seus olhos mudou. Aguçou-se. O teu irmão. Meu pai mencionou-o uma vez, quando estava febril antes de morrer. Um filho mais novo entregue a outra casa para segurança quando a família da minha mãe caiu. Eu era demasiado nova para entender na altura. E meu pai nunca mais falou disso quando se recuperou. Ela manteve a voz plana, porque a planura era o único recipiente que ela tinha para esta dor particular agora. Se a reivindicação de sangue é real, se Fenwick sabe disso, então há uma possibilidade de alguém saber do meu irmão também. E que ele está em perigo que não sabe existir. Cassian dobrou a carta novamente. Segurou-a por um momento com ambas as mãos, o seu olhar no meio da distância, e ela observou-o a pensar. Não visivelmente, não com qualquer uma da deliberação performativa que ela vira nos negócios de Fenwick com outros lords, mas com uma qualidade de foco interior que sugeria que o quando viesse seria tanto preciso quanto final. Virás para a fortaleza, disse ele. Não era uma ordem da maneira como as instruções de Fenwick tinham sido ordens, embrulhadas em calor para disfarçar a sua natureza. Era uma declaração de facto prático oferecida ao seu julgamento. Precisas de um curandeiro para o que ainda está no teu sangue. Precisas de calor e comida. E precisas de muros que os cavaleiros de Fenwick não possam cruzar sem iniciar uma guerra que não possam pagar. Ela estudou-o. A cicatriz na sua mandíbula, a geada nas suas tranças, a carta nas suas mãos que continha a verdade mais perigosa sobre a sua vida, detida pela maioria do alfa poderoso nos territórios do norte. Pensou no que significava ser desnecessária. Pensou no que significava ser necessária para as pessoas erradas. Não te conheço, disse ela. Não, concordou ele. Não havia ofensa nisso. Tu vigiaste-me na floresta. Não sei por quê. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando falou, foi cuidadosamente. O meu lobo reconheceu algo. Não espero que isso signifique nada para ti ainda. Ela quis perguntar o que aquilo significava. Quis exigir uma explicação completa e uma lista das suas intenções e uma garantia de que isto não era simplesmente um tipo diferente de armadilha com um interior mais confortável. Sabia que não ia conseguir nenhuma dessas coisas nos próximos 5 minutos. E também sabia que o tônico ainda estava no seu sangue. E os cavaleiros de Fenwick regressariam a esta fronteira antes do meio-dia. E ela estava de pé numa floresta coberta de geada com calor emprestado nos ombros e uma verdade contra a sua pele que já quase a matara uma vez. Ela precisava de muros. Ela precisava de um curandeiro. Ela precisava pela primeira vez em 3 anos de parar de ser invisível e começar a ser estratégica. Quero encontrar o meu irmão, disse ela. Aconteça o que acontecer. Isso não é negociável. Cassian olhou para ela por um longo momento. Depois inclinou a cabeça. Um pequeno reconhecimento preciso. O tipo que significa que ouvi
e não pretendo fingir o contrário. Então encontraremos o teu irmão, disse ele. Puxou a capa mais apertada. As suas pernas ainda estavam instáveis. O seu coração ainda estava a bater. Ela não confiava neste homem. Ainda não. Não totalmente. Não com nada que não pudesse dar-se ao luxo de perder. Mas confiava no lobo que vigiara a noite toda no frio sem lhe pedir nada. E por agora, essas duas coisas viviam no mesmo corpo. Seguiu-o para norte através das árvores. Rumo à fortaleza. Rumo a muros. Rumo ao que quer que viesse a seguir. A fortaleza de Ironvale erguia-se da encosta como algo que tinha crescido ali em vez de ter sido construída. Pedra escura e madeira antiga. Torres que captavam a névoa da manhã e a mantinham. Muros suficientemente grossos para que o frio exterior se tornasse um mundo completamente diferente no momento em que se passava pelo portão. Daisy já tinha visto casas nobres. Fenwick Manor tinha a sua grandiosidade, as suas superfícies polidas e as suas exibições deliberadas de riqueza. Isto não se parecia nada com isso. Era um lugar construído para a resistência em vez de para impressionar. E a diferença instalou-se nos seus ossos no momento em que entrou pelo portão reforçado com ferro e o ouviu fechar-se atrás dela. O pátio já estava vivo. Guardas em couro escuro moviam-se pela pedra com a eficiência silenciosa de homens que não precisavam de ser vigiados para trabalhar. Martelo de ferreiro soava de algum lugar para além da muralha oeste. 2 ajudantes de estábulo cruzaram-se com um par de cavalos de guerra pesados, falando entre si em voz baixa que parou quando a notaram. Uma breve pausa de avaliação, o tipo a que estava habituada, depois retomada. Ninguém encarou. Ninguém se moveu para a interceptar. Ela estava a andar ao lado do rei Alfa de Ironvale, e isso, aparentemente, era contexto suficiente para todos os presentes. Cassian falou brevemente a um guarda na porta interior. Algo baixo, algo que ela não ouviu. E então, uma mulher apareceu do corredor adiante. Tinha talvez 50 anos, compacta e de cabelo grisalho, e carregava uma cesta que cheirava fortemente a ervas secas e algo adstringente que Daisy associava a curandeiros. Ela olhou para Daisy como um carpinteiro olha para uma tábua torta, com avaliação profissional em vez de julgamento. Esta é Maren, disse Cassian. Ela vai tratar do que ainda está no teu sangue. Maren pousou a sua cesta, pegou no pulso de Daisy entre 2 dedos sem preâmbulo e pressionou contra o ponto de pulso com o polegar. A sua expressão mudou ligeiramente. Há quanto tempo o tomaste? Desde a manhã de ontem, disse Daisy. Não sei o que era. Derivado de belladonna pela sensação. Algo para abrandar os instintos do lobo e suavizar a vontade. Maren soltou o seu pulso e olhou para Cassian com a expressão particular de alguém a relatar danos. Ela deveria ter caído no chão em 2 horas. O facto de ela ter caminhado 2 milhas no escuro depois de o ter tomado. Ela parou. Olhou de volta para Daisy, com algo que não era exatamente respeito, mas estava adjacente a ele. Senta-te antes de caíres. Vou preparar o antídoto. Daisy sentou-se. A cadeira era de madeira e perto de uma lareira numa sala pequena fora do corredor principal, e o fogo ardera tempo suficiente para que as pedras à sua volta retivessem calor, como o pão retém calor acabado de sair do forno. Ela não se sentara perto de uma lareira desde a manhã anterior, e não percebera até aquele momento quão completamente o frio se instalara em todas as partes dela. Ela deixou vir. O calor, a dor de extremidades lentamente a descongelar, a leve tontura de um corpo que estivera a correr com medo durante 18 horas e que agora era solicitado a parar. Ela não viu Cassian sair, mas quando levantou os olhos da lareira, ele desaparecera. E havia apenas Maren a mover-se eficientemente entre a sua cesta e a pequena mesa, a moer algo com um pilão, a adicionar água de uma jarra de barro, a trabalhar com o silêncio focado de alguém que fizera isto 10.000 vezes e não precisava de audiência. Ele encontrou-te na floresta, disse Maren, não uma pergunta. O seu lobo encontrou-me, disse Daisy cuidadosamente. Maren fez um som que podia ser concordância ou podia ser algo mais conhecedor. Ela não elaborou. Trouxe a taça, de barro, quente contra as palmas de Daisy, com cheiro a algo amargo e verde, e ficou sobre ela,
enquanto ela a bebia, o que Daisy submeteu sem protesto. Estava para além do orgulho de ser observada. O rei enviou cavaleiros para o arquivo oriental, disse Maren, pegando na taça vazia de volta. O registro de sangue. Se a linhagem da tua mãe estiver registrada lá, saberemos antes do anoitecer. Daisy olhou para ela. Ele move-se rapidamente. Ele decide algo e move-se. Maren começou a arrumar as suas ferramentas com economia praticada. Ele decidiu antes de chegares ao portão. O que quer que lhe tenhas dito na floresta, o que quer que ele tenha visto, isso decidiu algo. Ela parou com as mãos na cesta. Sirvo Iron Vale há 30 anos. Vi 2 reis alfas nesse tempo. O atual não toma decisões levianamente e não as reverte. Daisy absorveu isto. Não tinha a certeza do que significava para ela especificamente e não estava pronta para perguntar. Ao meio-dia, a sensação voltara completamente às suas pernas. Ao meio da tarde, tinha recebido um quarto, pequeno, limpo, com cheiro a lavanda e cera de abelha, com uma janela que dava para leste, sobre o vale, e linho que fora arejado recentemente, e uma refeição que era simples e substancial e a melhor coisa que provara em 3 anos. Comeu à pequena mesa junto à janela e observou o vale lá embaixo, tentando construir metodicamente o que sabia e o que precisava de saber. Sabia que a sua mãe pertencia à Casa Veldrath. Sabia que esse sangue carregava uma reivindicação territorial tão significativa que Fenwick e Lord Crest tinham construído toda uma conspiração para adquirir através da sua assinatura. Sabia que o seu pai tinha escondido isto para a proteger e tinha escondido seu irmão em algum lugar pela mesma razão. Sabia que a carta na sua posse era prova de traição, não apenas contra ela, mas contra a coroa, porque as terras da Casa Veldrath caíam sob jurisdição real. E qualquer transferência desses direitos para um Lorde do Sul como Crest constituiria uma violação da lei territorial que o trono não podia ignorar. Também sabia que estava sentada na fortaleza de um homem que não conhecia, dependendo da sua hospitalidade e dos seus escribas e do seu curandeiro, sem recursos próprios além de uma carta roubada e uma reivindicação de sangue que ainda não podia provar. A batida à porta do seu quarto veio, enquanto a luz da tarde se tornava dourada. Abriu-a para encontrar não Cassian, mas um jovem guarda, de no máximo 17 anos, com o aspecto ligeiramente demasiado grande de alguém que ainda estava a crescer na sua própria autoridade, que a informou que o Rei Alfa solicitava a sua presença na sala de mapas quando estivesse pronta. A sala de mapas ficava no 3º andar da torre central da fortaleza, alcançada por uma escada de pedra gasta que se curvava para cima, passando por 2 patrulhas guardadas. Cheirava a pergaminho e sebo e algo metálico. Tinta, talvez, ou o ar frio que entrava pelas estreitas janelas da face norte. Mapas cobriam todas as paredes, alguns pregados diretamente na pedra, outros montados em quadros de madeira, mostrando territórios que abarcavam todo o reino de Veldrath e para além dele. Cassian estava de pé na grande mesa central, e do outro lado dele estava um homem que ela não reconheceu. Mais velho, de ombros largos, usando a insígnia de um Beta Sênior. Saran, disse Cassian como introdução. O meu segundo. Ele é confiável. Saran olhou para ela com a franqueza de alguém que faz avaliações por profissão e não se desculpa por isso. Ela encontrou o seu olhar firmemente e observou-o a decidir algo. Os escribas do arquivo regressaram há 1 hora, disse Cassian. Ele virou um documento para ela. Pergaminho antigo, a tinta desbotada a castanho nas bordas. A tua mãe era Eloin de Casa Veldrath, 3ª filha do velho Lorde. A linha foi registrada ao seu nascimento e nunca foi formalmente encerrada. Ele fez uma pausa, o que significa que a reivindicação é real e transferível apenas por consentimento direto ou extinção direta da linha. Daisy olhou para o documento. O nome da sua mãe, em tinta desbotada. Uma mulher que ela nunca conhecera, reduzida a uma linha num registro. E de alguma forma essa linha determinara silenciosamente a forma de toda a sua vida sem o seu conhecimento. E o meu irmão, disse ela. Suran colocou um segundo documento ao lado do primeiro. Uma criança do sexo masculino, registrada sob o nome de uma criada na aldeia de Crest, nas terras baixas orientais. Colocado lá pelo teu pai há 17 anos.
Ele fez uma pausa. Está registrado como pupilo do chefe de aldeia. O chefe de aldeia morreu 2 invernos atrás. Ainda não sabemos quem tem a guarda do rapaz agora. Algo frio percorreu-a, que nada tinha a ver com o tônico. O seu irmão tinha 17 anos. Suficientemente velho para ser considerado. Suficientemente velho para ser encontrado. Suficientemente velho para ser usado, ou algo pior, se as pessoas de Crest já estivessem à procura. Crest está a procurá-lo? Perguntou ela. A carta que carregaste menciona apenas a ti, disse Cassian. Mas Crest não é um homem que deixa pontas soltas uma vez que sabe que elas existem. Se ele tem gente nas terras baixas orientais, então precisamos de chegar a Crest antes deles. Ela olhou para cima dos documentos. Quão longe? 2 dias de cavalgada intensa, disse Suran. Então devemos partir amanhã ao amanhecer. Ela disse-o claramente sem inflexão. A maneira como ela aprendera a dizer coisas que pretendia que fossem inegociáveis. A sala estava em silêncio. Suran lançou um olhar a Cassian. Cassian estava a olhá-la com essa mesma qualidade de atenção completa que oferecera na floresta. Como se ela fosse um texto que ele estivesse a ler cuidadosamente. Não porque duvidasse da linguagem, mas porque pretendia entender cada palavra. Tu virias, disse ele. Ele é meu irmão, disse ela. E sou eu quem precisa da assinatura de Fenwick. Se eu estiver presente quando o encontrarmos, isso fecha a armadilha. Não podem tirar os direitos dele sem os meus. E eu não assinarei nada para ninguém, exceto nos meus próprios termos. Outro silêncio. A expressão de Serron tinha mudado. A avaliação nele resolvera-se em algo que parecia cautelosamente como aprovação. Ela tem razão, disse Serron baixinho. Cassian olhou para o mapa, depois para ela. Os seus olhos azul gelo continham algo que ela não conseguia nomear totalmente. Não admiração, ou não apenas isso. Algo mais cuidadoso do que admiração. Algo que reconhecia a forma do que ela estava a fazer e não se movia para o diminuir. Partimos ao amanhecer, disse ele. Ela assentiu uma vez, a maneira como o vira assentir. Pequeno, preciso, significando que ouvi e não pretendo fingir o contrário. Pensou que vira algo mover-se no canto da sua boca. Não exatamente um sorriso, mas o lugar onde um vivia. Ela não examinou o que aquilo significava. Tinha um irmão para encontrar, uma carta para usar como arma e uma conspiração para desmantelar. E o amanhecer não estava longe. Já não era a mulher que se ajoelhara num chão frio de corredor, a perguntar-se se as suas pernas aguentariam. Era alguém que decidira. E isso, ela começava a compreender, era a única coisa que realmente importava. A estrada para Crest cheirava a terra descongelada e chuva distante. Daisy cavalgava entre Cassian e Serron, com 4 guardas do véu de ferro atrás deles. A sua capa cinzenta, trocada por uma mais pesada, lã escura forrada de pele de coelho, prática e quente. Nada como a elegância deliberada do vestuário doméstico de Fenwick. A sua trança estava escondida debaixo do capuz. As suas mãos nas rédeas estavam firmes. Tivera dormido, o que a surpreendera, e comera antes do amanhecer, o que Marion insistira com a autoridade particular de alguém que considerava a comida uma forma de medicina e não seria contrariada. O primeiro dia passou em grande parte em silêncio, o que lhe convinha. Cassian cavalgava sem necessidade de preencher espaço, o que ela começara a identificar como uma das suas qualidades definidoras. Uma ausência de performance, um conforto com o silêncio que não era frieza, mas sim o oposto. Uma espécie de presença que não precisava de barulho para se provar. Ele apontava marcos ocasionalmente. Uma travessia de rio. Uma pedra de limite. Uma floresta que fora outrora território disputado e era agora, por tratado, terra neutra. Explicava estas coisas como um homem explica o conteúdo da sua própria casa a um convidado, não para impressionar, mas porque o convidado poderia achar útil. Ela fazia perguntas quando as tinha. Ele respondia sem abreviar. Ao final do primeiro dia, acampados numa estação de paragem de madeira e pedra antiga, que cheirava a fumo de madeira e ração para cavalos, ela aprendera que ele assumira o trono do véu de ferro aos 24 anos após a morte do seu pai, que a guerra fronteiriça que ele terminara lhe custara 2 dos seus guerreiros mais próximos, e a maior parte de um ano de sono, e que ele visitava o arquivo na Fortaleza Oriental,
pessoalmente pelo menos uma vez por estação, porque não confiava em resumos. Ele aprendeu em troca que ela se ensinara a ler a partir da única prateleira de livros do seu pai, que passara 3 anos ao serviço de Fenwick, a catalogar a biblioteca da mansão, porque ninguém pensava que uma criada ômega entenderia o que estava a ler, e que memorizara os mapas territoriais nas paredes da mansão por hábito, em vez de intenção, o que significava que sabia, quando cruzou o seu marcador de fronteira no escuro, exatamente em que floresta estava a entrar. Escolheste deliberadamente o véu de ferro, disse ele. Era noite, a fogueira baixa entre eles. Saran e os guardas acomodaram-se a uma distância respeitosa. Escolhi a única fronteira que podia alcançar antes que o tônico terminasse o seu trabalho, disse ela. Que fosse a tua era geografia. Ele olhou para ela através do fogo. E se tivesse sido a fronteira de Crest? Ela considerou isso honestamente. Eu teria virado e tentado morrer em algum lugar mais útil. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso não é um consolo. Não foi suposto ser. Ela encontrou o olhar dele. Eu não digo coisas para consolar pessoas, meu senhor. Eu digo coisas porque são verdadeiras. Algo na sua expressão mudou. Aquele lugar onde um sorriso vivia, visitou brevemente. Cassian, disse ele. Não, meu senhor. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para o fogo em vez disso. Para a maneira como as brasas mantinham o seu calor muito depois de a chama acima delas ter suavizado, e pensou no que significava que o rei alfa do véu de ferro estivesse sentado em frente a uma fogueira a pedir-lhe para usar o seu nome dado. Pensou no sorriso de Fenwick, ensaiado e caloroso. Pensou na diferença entre um homem que oferece calor para te suavizar e um homem que se senta no frio ao teu lado sem te pedir para ficares grata. Cassian, disse ela baixinho, como que atestar a forma dele. Ele não disse nada, mas o fogo crepitou, e a noite aguentou, e foi o suficiente. Chegaram a Crest na tarde do segundo dia. Era um pequeno povoado, um aglomerado de edifícios de madeira em torno de um poço central, um moinho ao lado de um rio estreito, campos ainda com os tocos da última colheita. O tipo de lugar que existia nos espaços entre coisas maiores, e esperava ser deixado em paz. A casa do chefe era o maior edifício da aldeia, as suas paredes de madeira escurecidas pelo tempo, um fio fino de fumo a subir da sua chaminé. Um rapaz atendeu à porta. Tinha 17 anos, cabelo escuro onde ela era loira, mas tinha a mandíbula do seu pai, e o hábito do seu pai de se manter muito quieto quando incerto. Aquela qualidade de vigilância contida, que ela reconhecia em si mesma, e sempre pensara ser simplesmente a sua peculiaridade. Ele olhou para ela com olhos que avaliavam e eram cuidadosos, e por baixo disso, assustados de uma maneira que ele estava a trabalhar muito para não mostrar. Ela conhecia aquele olhar. Usara-o durante 3 anos. O meu nome é Daisy, disse ela. A sua voz saiu mais suave do que pretendia. A minha mãe era Eloin de Casa Veldrath. O meu pai era Aldrich, que te colocou aqui quando eras um bebê. Ela fez uma pausa. Acho que és o meu irmão, e acho que já sabes que algo está errado, ou não terias atendido a porta com essa cara. O rapaz, cujo nome ela aprendeu no momento seguinte, Emric, olhou para ela por um longo momento. Depois olhou para além dela para Cassian e para a guarda do véu de ferro, e depois de volta para ela, e algo no seu rosto abriu-se brevemente antes de o controlar novamente. Havia homens na aldeia ontem, disse ele, a fazer perguntas, em Libéria Sulista. Cassian moveu-se sem pressa, mas imediatamente, virando-se para Saran, com um único olhar que enviou 2 guardas em volta do perímetro do edifício, sem que uma palavra fosse dita. Quantos? Perguntou Cassian a Emric. 3. Saíram antes do anoitecer. Disseram que voltariam. Eles não te alcançarão, disse Cassian. Simples, factual. O tipo de declaração que carregava peso, não por ser alta, mas porque o homem que a fazia claramente nunca dissera algo assim e deixara de o cumprir. Emric olhou para ele por um momento. Depois abriu a porta mais e deu um passo atrás, e eles entraram. A conversa que se seguiu demorou quase 2 horas. Emric sabia, na vaga maneira de alguém a quem fora negada uma verdade por tempo suficiente, que a sua forma se tornasse visível através dessa negação, que as suas origens não eram o que o registro da aldeia dizia.
O chefe de aldeia dissera-lhe que os seus pais eram viajantes mortos, uma história comum. Mas havia uma carta deixada com ele, selada, escondida no forro da pequena arca que continha os seus únicos bens, com instruções para a abrir, apenas se estranhos viessem perguntar sobre a sua linhagem. Ele abrira-a na noite anterior. A carta estava na caligrafia do seu pai. Daisy reconheceu-a antes que Emric terminasse de a desdobrar. A mesma caligrafia cuidadosa e direita que escrevera o seu nome na frente de cada livro da sua prateleira. Leu-a com as mãos muito quietas no colo, e o rosto arranjado numa expressão que não era de dor e não era de alívio, e estava em algum lugar no país difícil entre eles, onde as coisas que deveriam ter sido ditas e não foram, tendem a acumular-se. O seu pai soube que estava a morrer quando colocou Emric em Cress. Soube que a reivindicação de sangue atrairia atenção eventualmente e dividira os seus filhos não por indiferença, mas por estratégia. Duas crianças num lugar eram mais fáceis de encontrar do que duas crianças em lugares separados. Ele acreditava que a ignorância era a proteção mais segura que podia oferecer. Ele acreditou nisso, e estava errado, e a carta dizia-o sem hesitação, porque ele era um homem que enfrentava os seus próprios erros sem decoração. Desculpem ter deixado ambos sem a verdade, terminava a carta. Pensei que o silêncio era bondade. Entendo agora que era apenas silêncio. O que quer que encontrem ao abrir isto, encontrem-se primeiro. Tudo o resto pode ser reconstruído. Um ao outro não pode. Emric dobrou a carta cuidadosamente. As suas mãos estavam firmes, o que disse a Daisy que ele se estava a manter unido pelo mesmo mecanismo que ela. A convicção de que haveria tempo para desabar mais tarde. E este não era esse tempo. Ela estendeu a mão pela mesa e colocou-a sobre a dele. Ele olhou para ela, e depois para ela, e então virou a mão e agarrou-a. Voltaram para Iron Vale, com Emric entre eles, e não encontraram os homens de Crest na estrada. Encontraram-nos na fronteira. 6 cavaleiros em Libéria Sulista, posicionados na fronteira do território de Iron Vale, com a confiança particular de homens que acreditavam que a autoridade do seu lorde se estendia mais longe do que realmente o fazia. O seu líder, um homem pesado num cavalo baio com a insígnia prateada de Crest no colarinho, levantou uma mão enquanto a comitiva se aproximava. A rapariga e o rapaz viajam sob a proteção de Lord Crest, disse ele. Os seus olhos passaram por Cassian como se ele fosse um obstáculo em vez de um rei. Por direito de transferência pendente de terras, são obrigados a acompanhar-nos à Corte do Sul. O silêncio que se seguiu foi o silêncio específico de pessoas a recalibrar. Daisy meteu a mão na capa e tirou a carta que carregara contra a pele desde o momento em que a encontrara no roupeiro de Fenwick. Levantou-a, não em direção ao Cavaleiro do Sul, mas em direção ao beta de Cassian, que a pegou com as mãos precisas de um homem que compreendia instrumentos legais. Essa carta, disse ela, a sua voz a carregar claramente no ar frio, está escrita à mão de Lord Fenwick e endereçada a Lord Crest. Descreve uma conspiração para administrar uma substância controlada a um herdeiro não registrado de Casa Veldrath, obter a sua assinatura forçada num documento de transferência territorial e depois livrar-se dela. Ela manteve os olhos no Cavaleiro do Sul. Constitui traição contra a coroa de Veldrath. Os direitos territoriais que tenta transferir caem sob jurisdição real. Qualquer reivindicação que Lord Crest acredite ter é construída sobre um documento que legalmente não existe, obtido através de meios que são puníveis sob a lei alta do reino. O cavaleiro olhou para ela. Soran já produzira um segundo documento, a confirmação do registro de sangue do Arquivo Oriental, ostentando o selo de Iron Vale e a contra-assinatura de Cassian. Ele segurou-o onde os Cavaleiros do Sul pudessem vê-lo. A reivindicação da herdeira está registrada e verificada, disse Cassian. Ele não levantara a voz. Não precisava. A carta constitui prova de traição. Os meus cavaleiros partiram para a sede real esta manhã. O Conselho do Rei terá ambos os documentos antes do fim da semana. Ele olhou para o Cavaleiro do Sul com aqueles olhos azul pálido que continham naquele momento a qualidade particular de um homem que já decidira o resultado e o estava simplesmente a narrar. Retornarão a Lord Crest e dir-lhe-ão que a transferência de terras é nula. A conspiração está documentada,
e ele tem talvez 3 dias para se apresentar perante a coroa voluntariamente, o que sugiro que faça, pois a alternativa será consideravelmente menos confortável. A certeza do cavaleiro esvaíra-se do seu rosto como a cor esvai-se da roupa deixada à chuva. Olhou para a carta nas mãos de Soran, para o documento do arquivo, para os guardas do véu de ferro alinhados atrás de Cassian, e para Daisy, que encontrou o seu olhar sem expressão e sem hesitar. Ele virou o seu cavalo. Os outros seguiram. A Assembleia Real convocou-se na fortaleza capital 3 semanas depois. Lord Fenwick e Lord Crest foram levados perante o Conselho do Rei com as provas apresentadas. A carta, o documento do registro, o testemunho de Marin sobre a composição do tônico e o relato de 3 guardas do véu de ferro que tinham afastado os cavaleiros de Fenwick da fronteira. A compostura de Fenwick durou até a primeira leitura da carta. Não sobreviveu à segunda. O conselho deliberou durante 2 dias. Daisy esteve presente em ambos, sentada à mesa das testemunhas, num vestido de lã azul escuro, que Marin produzira de algum lugar com a eficiência prática que aplicava a tudo. O seu cabelo trançado e preso, as suas mãos cruzadas sobre a mesa, o seu rosto arranjado na expressão de uma mulher que decidira ser precisamente tão grande quanto a sala exigia. Emric sentou-se ao lado dela. Em 3 semanas, passara de um rapaz cauteloso numa porta a um jovem cauteloso que começara a compreender as dimensões do que herdara e estava a abordar o conhecimento como aparentemente abordava a maioria das coisas, com a vigilância cuidadosa do seu pai e uma grande quantidade de sentimentos muito bem escondidos. Cassian sentou-se com os lords reunidos. Ele não era o seu defensor em sentido formal. A prova era o seu próprio defensor. Mas ela estava ciente dele durante os 2 dias, como se está ciente de um fogo numa sala fria, não como uma distração, mas como um ponto de orientação. Quando o conselho lhe fazia perguntas difíceis, ela não olhava para ele em busca de respostas, mas estava ciente de que ele estava lá e que a sua presença significava que os muros da sala eram muros de Iron Vale, e que ela não estava, como estivera durante 3 anos, inteiramente sem estrutura. A decisão, quando veio, foi completa. O documento de transferência de terras foi declarado nulo sob a lei alta do reino. As propriedades de Fenwick em Veldrath foram colocadas sob administração provisória pendente de investigação completa. Lord Crest foi ordenado a ser julgado na Corte Real, a sua reivindicação territorial suspensa no ínterim. A confirmação do registro de sangue foi introduzida no registro permanente, estabelecendo Daisy e Emric como herdeiros verificados de Casa Veldrath, com todos os direitos associados restaurados em pleno. Ela ouviu a decisão lida em voz alta na Câmara do Conselho e sentiu algo acontecer no seu peito que não conseguia nomear imediatamente. Não triunfo. O triunfo era alto, e isto era silencioso, mais como a sensação de uma ferida finalmente fechada. O tipo de alívio que dói porque chega a um lugar que estivera preparado contra a dor durante tanto tempo que relaxar o músculo dói. Ela não chorou, mas esteve perto. Na noite após a decisão, encontrou Cassian no corredor fora da Câmara do Conselho. Estava sozinho, o que era invulgar. Tinha as mãos atrás das costas e olhava para uma janela estreita para o pátio abaixo, onde tochas estavam a ser acesas contra a escuridão descendente. Ele não fingiu que não ouvira a sua aproximação. "Está feito", disse ela. "Está feito", concordou ele. Ela ficou ao lado dele à janela. O pátio abaixo estava iluminado com um brilho quente e laranja, e o som disso flutuava para cima. Botas na pedra, o toque distante de um sino, alguém a rir na extremidade do pátio, os sons comuns de um lugar que não estava em crise. Ela não ouvira aqueles sons em muito tempo. "Disseste que o teu lobo reconheceu algo", disse ela, "na floresta, na primeira noite." Ele ficou em silêncio por um momento. Lá fora, uma tocha ardeu e estabilizou. "Sim", disse ele. "Gostaria que o explicasses agora." Ele virou-se da janela para olhá-la. O corredor estava iluminado por um único suporte de tocha próximo, e nessa luz, os seus olhos eram menos gelo e mais água. Algo que se movia, algo com profundidade. Ele olhou para ela da maneira que sempre a olhava, com aquela atenção completa e descontraída.
mas havia algo por baixo agora que não estava contido da mesma maneira. Um lobo conhece a sua companheira, disse ele baixinho. Nem sempre imediatamente, nem sempre com certeza, mas na floresta, contigo contra aquela árvore, fria, envenenada, sozinha, queixo erguido, a recusar-te a desviar o olhar, o meu lobo soube. Ele fez uma pausa. Não te digo isto para te compelir a nada. Digo-te porque perguntaste, e porque és alguém a quem a verdade deve ser sempre dita, independentemente do que faças com ela. Ela olhou para ele por um longo tempo. Pensou em laços de companheiros, na maneira como a palavra fora contaminada para ela por tudo o que acontecera. Todas as promessas feitas por homens que queriam dizer algo mais. Todo o calor que escondia uma intenção mais fria por baixo. Pensou na carta do seu pai. Encontrem-se primeiro. Tudo o resto pode ser reconstruído. Ainda não sei, disse ela. O que sinto. Quero ser honesta contigo. Eu sei, disse ele. Não havia ferida nisso, nenhuma exigência. Ele disse-o da maneira que dizia a maioria das coisas, como um simples reconhecimento de um facto que ele estava preparado para manter sem pressão. Mas não tenho medo de ti, acrescentou ela. Quero que saibas isso. Isso, disse ele baixinho, é o suficiente. Nos meses que se seguiram, a casa Veldrath foi formalmente restaurada. Emric, aos 17 anos, foi reconhecido como herdeiro aparente das terras orientais da família, com um conselho de assessores nomeados pela coroa para o guiar até atingir a maioridade. Ele abordou essa responsabilidade como abordara tudo desde Cress, com vigilância cuidadosa e uma grande quantidade de sentimento escondido e momentos inesperados de humor seco que lembravam Daisy tanto do seu pai que aparava o fôlego às vezes. Lord Crest foi a julgamento na corte real e foi despojado dos seus territórios do sul e do seu assento no conselho. Fenwick perdeu tudo o que fora construído na arquitetura de segredos alheios. As terras orientais que estiveram sob falsa administração durante uma geração foram devolvidas ao sangue que sempre as possuíra. Daisy permaneceu no grande salão da fortaleza de Iron Vale no último dia de inverno, ao lado do homem que saíra de uma floresta coberta de geada 4 meses antes, e pensou na manhã em que se ajoelhara num chão frio de corredor com as pernas a falhar e uma carta contra a pele, e nada no mundo para se agarrar, exceto a decisão de se mover. Cassian perguntara-lhe, não com cerimônia ou obrigação, mas simplesmente e claramente. Na biblioteca, uma noite, com os seus mapas espalhados entre eles e uma fogueira baixa, se ela ficaria. Se construiria algo ali, ao lado dele, na fundação do que crescera entre eles. Lentamente, cuidadosamente, como a confiança cresce em pessoas que têm razão para serem cuidadosas com ela. Ela pensara nisso durante 2 dias. Falara com Emric, que a olhara com os olhos do seu pai e dissera, muito simplesmente, mereces algo que seja só teu, Daisy. Não uma reivindicação, não um nome, algo escolhido. Voltara para Cassian e dissera-lhe que sim. Ela tornou-se Luna de Iron Vale, numa cerimônia que cheirava a resina de pinheiro e velas de cera de abelha, e o ar frio e limpo particular que entrava pelas altas janelas da fortaleza, com Emric ao seu lado e Maron na primeira fila, parecendo satisfeita à maneira de alguém cujos diagnósticos estiveram corretos desde o início. Cassian colocou as mãos sobre as dela e proferiu os seus votos da maneira que dizia tudo, baixinho, precisamente, querendo dizer cada palavra com o peso total de um homem que não falava a menos que pretendesse ser compreendido. Ela disse os seus da mesma maneira. O laço completou-se entre eles, como uma porta a fechar-se sobre tudo o que tentara desfazê-la. Não com força, não com a pressa de algo imposto, mas com a sensação silenciosa e definitiva de uma escolha feita livremente por 2 pessoas que se tinham olhado claramente na pior luz disponível e decidiram que o que viam valia a pena guardar. Ela já não era a mulher que fora chamada de desnecessária. Já não era a serva ômega que sobrevivera tornando-se invisível. Ela era Daisy de Casa Veldrath, Luna de Iron Vale, irmã, herdeira e a mulher que saíra de uma manhã envenenada para uma floresta coberta de geada e decidira, contra todos os cálculos razoáveis, continuar a mover-se. O salão estava quente.
A fogueira estava estável. Henrik ria de algo que Suriel dissera. Um som tão repentino e desinibido que virou cabeças por toda a sala. A mão de Cassian encontrou a dela ao seu lado. Sem cerimônia, sem anúncio. Simplesmente os seus dedos a fecharem-se sobre os dela, com a mesma certeza silenciosa que ele trazia a tudo. Ela segurou. Lá fora, a última neve do inverno estava a derreter das muralhas de ferro de véu, e o vale lá embaixo começava, lentamente, a ficar verde. Era suficiente. Era mais que suficiente. Era dela.